Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da rádio da universidade. Eu sou o músico e mestre em etnomusicologia Caetano Maschio e está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. Nosso convidado de hoje é o músico, multi-instrumentista, compositor e produtor porto-alegrense Ângelo Primon. Boa noite, Ângelo, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todo mundo, aos ouvintes, boa noite a ti, Kai. É super bom estar aqui. Ótimo. Ângelo, hoje nós vamos abordar alguns aspectos relativos a diversas culturas musicais e como tu te apropriastes, como elas entraram na tua trajetória de músico, né? Já com mais de 3 décadas de carreira musical, ou aproximadamente isso, né? Fechando já. Tu já trabalhaste com muitos artistas, né? E muitos estilos, né? Trabalhando como acompanhador, como instrumentista e também tendo o teu trabalho solo, né? Nessa carreira, né, nessa trajetória, tu como músico brasileiro tem uma relação com uma cultura, uma musicalidade que é local, que é regional, que é também nacional, né? Mas também tu fostes construindo pontes, né, com outras culturas, tradições musicais ao longo da tua carreira. Então, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é como ocorreu esse processo assim de abertura para novas sonoridades, para novos instrumentos, para novas musicalidades? Bom, eu sempre me imaginei, assim, sabe, como um inquieto, entende? A inquietude, ela tá de mão dada com a curiosidade, né? Só que a inquietude é uma curiosidade potencializada, porque por vezes tu tens a oportunidade de não só gravitar no entorno, como possibilidades reais de tu entrar, né, em um determinado meio, ou em uma determinada manifestação cultural, musical, ou um detalhe mais técnico, tímbrico, por exemplo. Uhum. E essa inquietude musical, ela tem a ver com, como tu disseste aí, eu construí ao longo desses 30 anos, basicamente, uma carreira como músico que acompanhava muitos cantores, cantoras e tal. Então, o meu processo dentro desses 30 anos sempre foi num processo de construção de paisagens musicais, entende? Esse processo de paisagens musicais que tu fazes a partir que vai desencadear num arranjo, que vai sustentar uma música de uma determinada composição. Com isso, esse talvez tenha sido a grande mola propulsora para que eu buscasse ainda mais caminhos expressivos, né? Às vezes com mais liberdade, às vezes com menos liberdade, porque nem sempre numa produção como essa tu és o produtor ou tu tens a liberdade, ou o produtor te dá essa liberdade. Claro. Né? Mas independente assim, disso, intimamente eu sempre tive essa inquietude, né? Eu sempre queria saber de onde vinham determinadas coisas, né? Mais do que o que os músicos da minha geração, muitos músicos até hoje falam, né, em termos conceituais, falam as influências, né? O cara tem influência disso, não. Eu prefiro pensar diferente. Desde cedo eu comecei a pensar aí até que enfim achei a palavra, que são as defluências. Quer dizer, ao invés de tu ser influenciado, tu deflui de alguma coisa, tu estás dentro de um caminho e esse caminho se ramifica. Sim, é assim perfeito. Que eu imagino a música, é assim que eu imagino o meu processo também interno de inquietude para buscar, né? Claro. Novas formas, novas maneiras de expressão, novos timbres, maneiras de encarar a música, de fazer música, né? Tanto no aspecto, composicional quanto no aspecto funcional. Né? Sim, perfeito. Eu acho muito interessante a tua escolha de termo mesmo, defluências, né? Porque eu acho que denota um aspecto muito importante, que é o aspecto singular de cada trajetória e das escolhas de cada músico, né?
ao se confrontar com uma música diferente, né? Então, por exemplo, e nesse teu trajeto, tu pode ter tomado rumos, feito escolhas que são muito diferentes de outra pessoa que também foi atrás das mesmas referências, digamos assim, né? Sim. Talvez da musicalidade árabe através do oud, ou através do sitar, mas chegou em pontos diferentes, né? Sim. Então, acho que é muito importante porque chama a atenção para a agência do músico, né? E encontrar essa nova cultura e não simplesmente ele ser automaticamente inserido, né? Num enquadramento como se parece que a influência vem assim, né? Vem de cima, isso, às vezes. A sensação que eu tenho é que quando alguma coisa influencia a outra, não existe talvez não exista um escambo, não exista troca. Claro. Me parece que há apenas uma influência. Então, tu não tem uma relação direta a não ser pela própria influência. E essa questão de defluir, né? A defluência não, aí é um completo diálogo, é o máximo possível, tá sempre dialogando com essas mudanças, né? E assim, tentando abordar já um aspecto mais específico, né? Nós vamos ouvir daqui a pouco uma música em que tu gravastes sitar indiano, né? Que foi no mês que vem. Sim. A versão da Adriana Defente, né? No CD homônimo, né? Dela. Uma composição de Vitor Ramil. Como é que foi para ti elaborar esse arranjo de sitar nesse aspecto específico? Na verdade, eu conheço en passant, né, o Vitor. E isso passou pela minha cabeça na época, né? Esse disco foi produzido pelo Marcelo Corsetti e coproduzido por mim, junto com a Adriana, né? Éramos nós três o núcleo, né? E essa música, por ser do Vitor e conhecer a relação que o Vitor tem, muito assim, en passant, assim, mas enfim, não sei se seria nisso, mas a relação que ele, as referências que ele faz à música indiana, a yoga, a coisas assim, né? Ao longo da carreira dele, eventualmente ele coloca algumas estruturas modais na maneira dele estruturar as melodias, né? De algumas músicas e tal, e que lembram justamente não uma raga, mas vai por aquela linha ali. Certo. Então eu quis fazer, na verdade, uma pequena homenagem, muito embora a gente não seja do mesmo círculo de amigos, né? Mas eu fiz uma homenagem, queria fazer isso desde o início, assim, ao discutir o arranjo, né? Daí a presença do sitar. O que acontece é que a música que ele fez já por si só já coloca uma melodia bastante forte caminhando para isso. Certo. E ela é muito, aspas, sitarística, entende? Então aí foi uma tendência natural, assim, eu estar com aquele instrumento e a gente tocar. E o legal dessa música em específico foi que, não sei se pela primeira vez, mas aqui com certeza no Sul, a primeira vez que a gente junta dois timbres metálicos pra caramba e que tem a ver, que foi o sitar, propriamente dito, sustentado também com a viola de 10, claro. que eles fazem uma interlocução ali, né? Esse foi o tópico, né, dessa música. Perfeito. Vamos escutar então o sitar e a viola de 10 cordas tocados por Ângelo Primon em Foi no Mês que Vem, interpretada por Adriana Defente. Deserta de qualquer alguém. Penso, logo irei, que seja antes minha que de outrem. Quando o vento fez do teu vestido um dom que Deus te deu. Claro que eu rirei ao vendo que outro alguém não viu. Chegando assim te cercarei. Digo aqui tô eu, que te amo e as tuas pernas quero bem. Já que estamos nós, te sugeri então o que fazer. Claro que eu beijei, ao tendo que outro alguém não quis. E tudo isso foi no que vem, foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi, e mais que tudo foi no mês que vem,
chegar na hora em que eu te chegado e tu chegada ao meu. Penso, grande é Deus, um paraíso pra um sujeito ateu. E pensando assim, farei aquilo que o teu gosto quer. Claro, eu já ganhei de volta tudo que eu quiser. E tudo isso foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis. E tudo isso foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar. Que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te quis. Esse é o programa Músicas do Mundo e acabamos de ouvir um pequeno trecho de o som de um oud na entrada desse bloco. O oud, que é um cordofone, um instrumento de corda da mesma família do alaúde europeu, talvez um pouquinho mais conhecido, né? Tocado aqui nessa faixa por Ângelo Primon, nosso convidado de hoje. A faixa se chama Tempo Tempo e é da cantora Dani Calisto, né? Um trabalho que foi arranjado e produzido por ti, né, Ângelo? E pelo qual tivestes um reconhecimento bem interessante, né? 3 prêmios açorianos nesse ano, né? Melhor intérprete MPB, melhor instrumentista MPB e melhor arranjador MPB. Conta um pouco para nós, então, sobre o oud, né? E como começastes a estudar esse instrumento, como as musicalidades árabes chegaram na tua trajetória. Por incrível que pareça, o oud ele entrou na minha vida a partir de um instrumento brasileiro. Um instrumento brasileiro também singular, chamada viola de coxo. É uma viola que é feita lá na região do Pantanal, Mato Grossense, é uma viola daquele lugar, né? Do Pantaneira. E que ela é eu comecei a tocar aquele instrumento e estava tocando, e aí
ele tem trastes de cordão. Tá. E para frente dos trastes ele era completamente sem traste. Eu comecei a tocar aquilo e chamou a atenção. Puxa, parece um alaúde, parece um oud e tal. Entende? Então aquilo ali me despertou, né, para buscar coisas assim. Aí um tempo depois, eu já com um instrumento, já o meu primeiro oud, eu comecei a fazer esses estudos, né, a estudar as escalas árabes, estudar como é que era formado. E aí há uma questão muito interessante, porque do sitar para o oud, tu tem que pensar de uma forma, o som de uma forma não tão ocidental. O que no Ocidente comumente se diria que está desafinado, Sim. né? Para o Oriente não, é uma nota mesmo. Então existem mais notas no intervalo de meio tom do que no Ocidente. Perfeito. Então esse tipo de trabalho foi um trabalho muito intenso assim, para buscar isso, e continua sendo, né? Uma coisa que não é assim. O oud acontece uma coisa estranha comigo. É o único instrumento de todos esses que eu toco que, se eu tocar e olhar para o braço, eu erro tudo. Cara, é impressionante. Sim. Eu tenho que tocar o instrumento e ou olhar para qualquer lugar no infinito ou fechar os olhos. E aí sai tudo certinho. É impressionante. O ouvido já foi deseurocentrizado de alguma forma. Pode-se dizer que sim, sabe? Pode-se dizer que sim, porque eu consigo quase que ver, né, as notas, entende? Quando eu estou tocando assim, e sentir a articulação, entende? De uma certa sensação de saber para onde tu tem que ir. E vai mesmo, entende? Não, é muito engraçado. Agora, se você quer me ver errar tudo nesse instrumento, deixa eu olhar para o braço, que onde é que está o dedinho? Não tem em casa, não tem nada, e já era. Entende? Tanto tempo acostumado com braços contrastes, né? Devem ter também trazer sua dificuldade para um instrumento sem, né? Sim, fica uma relação espacial ali meio estranha, né? E o oud, realmente, olha, esse instrumento eu tenho utilizado muito em vários aspectos, não só nas gravações aqui, como fora daqui, lá no Uruguai tem ido muito para gravar com esse instrumento também. Certo. A Dani Calisto, nós tivemos assim, ela me deu essa honra de poder fazer os arranjos do disco, fiz a produção musical do disco, foi muito legal. Ela ganhou como intérprete, como eu, esses 2 prêmios bem legais também do Açorianos. E o oud realmente é um instrumento que ele está, no meu caso, assim, cada vez mais presente, sabe? Sabe aquela sensação de tu pegar um instrumento? O ouvinte aí que toca um instrumento vai saber o que eu estou querendo dizer. Aquela sensação de quando tu toca um instrumento, quando tu pega um instrumento, como se tu vestisse ele. É como se ele se encaixasse perfeitamente, como se ele sempre fizesse parte de ti. Essa é a sensação que eu tenho. Encontro, assim, né? De si mesmo, numa nova... Isso. Uma coisa inesperada, né? Inesperado, porque quando eu comecei a tocar aquele... Mas, cara, parece que eu sempre estive por aqui, entende? Foi essa a sensação. Legal. Então, também para informar os nossos ouvintes, Ângelo, tu tá cursando bacharelado em música popular aqui na URGS, né? Tu é aluno da universidade. E nesse percurso acadêmico tivestes com certeza aulas com o professor Fernando Matos, né, com quem tu veio a desenvolver um novo projeto usando o oud, né? Também, né, o Duo Nascente, que se apresentou há pouco na Noite dos Museus aqui em Porto Alegre, né? Então eu queria que tu nos contasse um pouco sobre esse projeto, sobre esse trabalho com o Fernando. É um projeto que eu tenho muito carinho, assim, sabe? Porque eu já conheci o Fernando fora da universidade, em alguns dos trabalhos que ele fazia, né, com o grupo da Marlene Guaidanich e outros trabalhos que ele estava inserido. E aqui dentro, desde que eu entrei, assim, depois do primeiro ano, para quebrar o gelo, né, primeiro ano, né, porque depois para quebrar o gelo a gente começou a conversar e tal. Até que um dia ele chegou para mim e disse: Ângelo, tu já percebeu que a gente toca quase os mesmos instrumentos? E só que tu toca o sitar e eu toco o setar, né? O setar é um instrumento persa, mais antigo que o sitar, segundo o que dizem os historiadores, alguns deles, que teria dado origem, inclusive, até o próprio sitar, né? Que eram com os nômades lá, né, árabes, e se localizaram, se fixaram no norte da Índia. E aí a gente começou, a partir dali a gente começou. Então demorou mais ou menos 2 anos pra gente começar a tocar juntos, né? Claro. E aí, bom, a gente começou e começou. Aí um dia desse eu cheguei no meio da aula, assim quebrando aquele protocolo, disse: cara, a gente vai ter que bater esses alaúdes aí um dia, né? Sim. E aí disse: não, vamos fazer isso aqui. E começamos a tocar. E de repente o negócio começou a
a sair de uma forma muito natural, assim. Somos músicos de escolas completamente diferentes. Ele está completando esse ano 30 anos de música antiga, Olha só. né? Música antiga europeia, e eu estou completando 30 anos de música popular. Entende? Claro. Então é muito interessante as similitudes que a gente tem, assim. Tem sido uma aventura muito legal tocar. Perfeito. Então vamos aproveitar esse momento de conversa sobre o oud árabe para ouvir uma faixa composta pelo Ângelo, né, chamada Akbar, né, que é definida por ele como um eletropop instrumental. Vamos ver então no que isso consiste.
Olá, ouvintes da Rádio Universidade. Estamos aqui com Ângelo Primon hoje conversando sobre como diversas culturas musicais acabaram entrando na trajetória musical, artística dele, né? E estivemos falando sobre o oud árabe e agora vamos voltar então um pouco para o sitar, Ângelo. Eu trago aqui então para a gente debater um pouco um artigo de um sitarista e etnomusicólogo norte-americano, Nazir Syed, que se inseriu, digamos assim, no mundo da música indiana e do sitar, primeiramente através da internet, né, do interesse que surgiu a partir da internet, de uma oferta muito ampla de tutores, de tutoriais, né, que crescentemente se fizeram disponíveis com essa tecnologia, e posteriormente ele se submeteu como aprendiz a um sitarista indiano, voltando, portanto, a uma forma de transmissão tradicional, né? E, de fato, né, esse é um exemplo dos efeitos desse avanço tecnológico na transmissão de culturas tradicionais, né, de culturas musicais tradicionais, que ele não considera nem bom nem ruim, né, ou os dois ao mesmo tempo, de alguma forma, né, porque não anula completamente essas pedagogias tradicionais e essa riqueza, e, ao mesmo tempo, traz outras coisas interessantes, como amplia o número de estudantes, difunde o instrumento, né, chama atenção para aquela cultura, que também pode trazer algum benefício, né? Então é muito ambíguo, mas é uma realidade que a gente não pode descartar mais hoje em dia, né? Eu concordo. Eu acho assim que existe essa ambiguidade, e eu comecei a estudar um instrumento com um grande guitarrista músico aqui de Porto Alegre, chamado Toti Lima, que trabalhou muitos anos 80 e tudo, e depois ele abandonou tudo pela religião que ele passou a seguir e pela música clássica indiana, que ele faz até hoje, né? E muito bem, por sinal. E então eu tive a oportunidade de pegar a técnica básica do instrumento, assim como um mestre mesmo, né? Direto, assim. Claro. Essa é a relação bem legal, porque respira-se o mesmo ar, entende? Por outro lado, depois disso, eu também me abasteci de informações sobre maneiras de lidar com o instrumento, também vindas da internet. Naquela época, quando eu comecei com o Toti, não tinha isso, né, tão disponível. Certo. E isso também é uma bela ferramenta, né? A ambiguidade, ela necessariamente não significa um antagonismo, né? Né? Então, eu acho que, de repente, tu pode lidar com as informações. O que define, para mim, é o contexto. Né? O contexto em que tu vai usar, em que tu vai buscar, como isso chega até a ti, de que forma tu lida com isso, né? Eu, por exemplo, hoje, então, né, em função dessas mudanças, existem mudanças, inclusive na estruturação do instrumento, né? Hoje eu ainda tenho, né, o meu sitar indiano tradicional, e tenho tocado com um outro sitar que é um outro instrumento preparado já mais para palco e tal, e que tem o mesmo processo de construção, porém com algumas alterações e alguns melhoramentos técnicos de luthieria, com algumas tarraxas mecânicas, agora tá para chegar um surbahar, estou desenvolvendo um surbahar, que é uma espécie de um sitar um pouco mais grave. Né? O surbahar é um sitar, só que ele é mais gravão, assim. É o último do sitar antes de entrar na vina, que aí é mais gravão né? Então, esse luthier é lá de Minas Gerais, né? E ele viveu na Índia um tempo e tudo, então inclusive ele constrói esses instrumentos tanto para americanos quanto para indianos também, né? E que são instrumentos que têm esses melhoramentos. Isso também faz parte, né? Claro. Eu converso com ele direto, mas vem cá, e aí, como é que fica essa coisa com a tradição? Ele disse, não, os caras são tranquilos, assim, em relação a isso, é muito tranquilo. É um processo meio natural para se fazer, né? Às vezes a gente tem uma imagem da tradição como algo que é constantemente referenciado ao passado e fixo, mas, na verdade, elas sempre evoluíram com o seu tempo, com o seu contexto, né? Se a gente pensar naquele conceito que a gente está falando da defluência, né, a tradição é defluir. A tradição que não deflui é conservacionismo. Exato. Você entende? Não conservadorismo, mas já cai para esse lado mais, sabe... Não quero ficar aqui fichando, mas eu imagino que seja, entende? Sim.
E então, nos fala um pouco sobre a faixa que a gente vai escutar agora, que é Vazio, do Daniel Drexler, né? Que faz parte de um DVD, inclusive. E esse foi o primeiro DVD do Daniel Drexler, né? Que foi gravado lá na Associação Geral dos Autores Uruguaios, né? AGADO, né? E foi também uma das minhas primeiras incursões pelas terras platinas, né? Como músico convidado para gravar e tal. Certo. E eles me chamaram justamente para isso, para tocar o sitar, né? Então vamos escutar Vazio, de Daniel Drexler, com a participação de Ângelo Primon no sitar. No hay centro, ni fuera ni dentro, ni punto de inicio. Ninguna secuencia en el tiempo, ni tiempo propicio. No hay duda, razón, ni mesura, ni cura, ni vicio. Tan solo no hay. No hay norte, ni rumbo que importe, ni luz de salida. No hay cielo, ni miedo, ni freno, ni causa perdida. No brilla la luz del deseo, no duele la herida. Tan solo no hay. No hay luz, no hay sola, donde el viento no silba. No hay guerra, ni tierra, ni paz. Donde no hay ruido, ni olvido, ni abajo, ni arriba. Ni siquiera silencio hay. El lienzo que teje la aguja parece continuo. El hueco que deja la trama lo llena el vacío. La trama de nuestra memoria contiene el olvido, contiene lo que no hay. No hay copa que pueda llenarse si no se vacía. No hay cosa que pueda encontrarse si no está perdida. El hueco que llena el vacío genera la vida, genera lo que hay. Donde no hay luz, donde es hora, donde el viento no silba. No hay guerra, ni tierra, ni paz. Donde no hay ruido, ni olvido, ni abajo, ni arriba. Ni siquiera silencio hay.
La senda que piso se orienta en un solo sentido. Avanza sin prisa y sin pausa, camino al olvido. Al fin todo siempre regresa a su punto de inicio. Regresa a donde no hay. No hay nada mejor que una siesta a la orilla del río. No hay nada más dulce que el fuego si afuera hace frío. Centrar la atención en el eco de cada latido. Es todo lo que hay. Donde no hay luz, donde hay sola, donde el viento no silba. No hay guerra, ni tierra, ni paz. Donde no hay ruido, ni olvido, ni abajo, ni arriba. Ni siquiera silencio hay. Bom, Ângelo, a gente esteve aqui conversando sobre culturas musicais que são bem distantes, digamos assim, né? Pelo menos geograficamente, né? Falando, mas tu também trabalha muito com músicas regionais do Brasil e muito com a viola de 10 cordas, entre outras coisas, né? Inclusive com um projeto muito legal, com outros 3 violeiros, que é o Violas ao Sul. Nos fala um pouco mais desse projeto, enquanto a gente escuta uma das tuas músicas com viola aí no fundo. Só uma coisinha sobre essa questão das distâncias, elas são realmente geograficamente distantes, mas se tu observar, todas elas têm a tradição oral como ponto, né? Ponto que as une. Uhum. E isso, a nossa cultura é assim. Surge aí também essa ideia do Violas ao Sul, que são 4 violeiros que vêm de situações e estruturas completamente diferentes. O Verona, que vem fazendo a música gaúcha, vindo lá da Serra. Tem o Oli Júnior, que faz a música dos Ternos de Reis, misturando com as músicas de festivais. Tem o Oli Júnior, que usa o slide, buscando uma visão mais bluseira da viola de 10 cordas. Sim. E eu com essas inquietudes assim, estéticas que a gente falou aí, defluindo a partir de todas essas matizes aí. Então a gente se junta, 4 músicos, 4 instrumentistas, 4 compositores, para fazer música e para discutir, né, e contar causa e organizar uma estrutura completamente diferente. Esse sim é um encontro inédito. 4 violeiros aqui do Rio Grande do Sul, onde muitas pessoas acham que não existe viola e tal. Sim, teve muito forte antes da vinda do acordeon. Sim. Uhum. Isso é um fator histórico para a galera se ligar. Então, nós aqui nos reunimos e estamos tocando esse projeto aí. Legal. E cada um também com as suas carreiras, né? Claro, perfeito. Bom, vamos encerrar ouvindo então um trecho da faixa Quadrilogia Encantada, Reface o Dia, né? Que está no teu CD de estreia Mosaico de 2004. Ângelo, muito obrigado pela presença, né? Esse foi o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Eu sou o Caetano Masco na locução. E hoje tivemos aqui o Ângelo Primon, né? O programa tem produção do Etnomus URGS e coordenação geral do professor Dr. Reginaldo Gil Braga. Na técnica, Jefferson Gomes. Até segunda que vem com mais uma edição do programa.
Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.